Começando o nosso Pode Crer aqui comigo, e hoje eu estou aqui com uma pessoa para entrevistar, uma pessoa que... Ô, Valdir, Quarta. começando o nosso Pode Crer aqui comigo, e hoje você é o nosso convidado especial aqui nessa noite. Você que está aí do outro lado, se inscreva no canal, assine o sininho aí para estar aqui juntamente conosco. Hoje temos muita coisa boa, um testemunho forte da parte do Senhor. E eu quero aqui nessa noite apresentar o pastor Caliones, que vai estar aqui conosco contando o seu testemunho e o que Deus fez na vida dele, coisa forte que o Senhor tem feito, coisas grandiosas que o Senhor tem feito e irá fazer também na sua vida. Então fique aí conosco, compartilhe, chame aí seus amigos, sua família, que Deus tem coisas boas aqui para você, em nome de Jesus, amém? Eu quero dizer para o pastor Calhones, seja bem-vindo aqui nessa noite, é uma honra de tê-lo aqui no nosso programa nessa noite, amém? E perguntar para o pastor como iniciou tudo, né? Como você começou com Cristo nessa noite. Amém, glória a Deus. Eu quero saudar a todos que estão aí conectados conosco, com a noite abençoada, a paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe aí ricamente aos internautas que estão aí ligadinho aí no Glória a podcast. Pode Crer Comigo. Pastora Margarete, muito obrigado pelo convite, Amém. pela honra. E é sempre bom estar compartilhando com os irmãos as experiências, aquilo que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas, que são coisas grandiosas. E acredita, este podcast vai dar o que falar, vai ser muito forte. Deus ele vai falar muito com você através do testemunho, aquilo que o Senhor Deus fez na minha vida. É só bênção de Deus, é só vitória, só alegria, mas respondendo aqui a pergunta feita pela pastora acerca do meu testemunho, tudo começou lá na Bahia, porque eu sou baiano, já percebi pelo sotaque, eu sou baiano. Então, eu ainda muito novo, bem precoce, foi quando eu conheci na Bahia as primeiras drogas, né? Os primeiros contatos que eu tive com as drogas, que chegou ao meu alcance e chegou através dos comícios que aconteciam. Estamos realmente agora em ano eleitoral, mas não tem nada a ver aqui com eleição, que eu estou falando aqui. Sei lá atrás, muito tempo atrás, era um molecote, um menino, era criança praticamente, né, adolescente, quando a gente participava dos comícios que aconteciam nas roças, né, zona rural, e aí a gente fazia aquele mutirão de pessoas, né, aquele grupo de pessoas, e a gente ia em pau de araras, né, os carros, aqueles caminhão, né, que ia para as roças, para as fazendas. E aí eu tinha alguns colegas da cidade, do meu interior, e foi lá que eu conheci a primeira droga chamada Loló. E aí fui experimentando isso escondido. Também comecei a fumar cigarro também escondido dos meus pais. E em seguida conheci a outra droga chamada maconha. E aí comecei também a usar essa maconha também escondido. E aí fui conhecendo também outras drogas já em São Paulo. Então, quando eu cheguei em São Paulo,
Pela primeira vez, eu tinha ainda que, os seus 11 para 12 anos de idade. Então, aí eu comecei a conhecer outras drogas aqui em São Paulo mais pesadas, mas, enfim, fui começando a entrar no mundo do crime e vocês sabem que o crime, na verdade, não compensa. Nessa, Mas Jesus Cristo entrou com providência e certamente ele me deu a oportunidade de viver uma vida nova. e nessa época você tinha quantos anos? Quando eu comecei, eu tinha seus 11 anos de idade, praticamente, né? Isso eu comecei assim de forma é, é, assim mais leve, na questão de drogas e pequenos furtos. E aí, conforme eu ia crescendo e conforme também eu ia conhecendo outras pessoas, eu comecei também a praticar delitos mais pesados e também a conhecer tipos de drogas diferentes. Isso, e você tinha alguém da sua família já cristã? Alguma da sua família, assim, nesse tempo? Que eu tenho conhecimento, não tinha ninguém da minha família que era cristão, ninguém, praticamente ninguém. Só se tivesse pessoas que eu não conhecia, que a família é muito grande, né? Às vezes tem pessoas que a gente não conhece. Por exemplo, eu passei a conhecer alguns irmãos meus depois de grande, depois de convertido, que eu fui conhecer tanto irmãos, no caso, dois irmãos, né? O saudoso, né? Meu irmão Ivanildo e o meu irmão, o Birajara, que mora na Bahia. E também alguns primos e tios, eu fui conhecer já depois de grande. Então, se tinha alguns que eram cristãos, eu não tinha conhecimento, mas a minha mãe sempre foi devota e ela fazia os seus pedidos da sua forma. E a minha convenção a Cristo foi algo terrível, até porque foi algo que o próprio Deus preparou. A sua convenção. E sua mãe era católica. Isso, minha mãe é católica e, e assim, não tinha ninguém cristão na família, né? Mas Deus tinha um chamado forte em minha vida e através de Na mim sua Deus vida. foi salvando pessoas da minha família, como por exemplo minha mãe, meu saudoso pai que morreu cristão também, e também o Senhor tem feito uma obra linda no meio de minhas parentelas, como por exemplo sobrinhos, né? Primos, por exemplo, eu tenho que está aí conosco, ao vivo aí, Edilene, lá no Espírito Santo, Linhares, abençoe ela, seu esposo aí, né? E a Amém. família que está aí conectado conosco. Forte abraço para vocês aí. Amém. E quando você saiu de lá da Bahia, você veio para São Paulo e aqui começou tudo, o crime. Isso. Uma das minhas irmãs, chamada Clara, né? Clara, ela foi na Bahia visitar meus pais na época e ela me viu lá, viu que eu uma pessoa muito assim, né? Fala imperativa, e ela me trouxe para São Paulo. E, inclusive, nesta época, eu vim morar aqui em São Paulo, na rua que hoje está acontecendo aqui esse podcast. É uma coisa que é incrível. Mas, enfim, é, a intenção pela qual ela me trouxe para São Paulo foi para mim ter uma oportunidade melhor de vida, né? Trabalhar, estudar. E também esse foi o meu intuito de vir para São Paulo na época para tentar trabalhar, tentar estudar e tudo mais. Até que eu tentei, mas infelizmente eu já estava vindo de um contexto que estava me encaminhando, me impulsionando a entrar para o mundo do crime. Até porque, na minha infância, na Bahia, cidade de Almadina, disse meus colegas depois de grande, que quando eu era pequeno, eu falava que quando eu crescesse, eu queria ser traficante, queria ser assaltante, queria ser bandido, porque eu via nos jornais, eu via nos filmes de ação, também eu assistia é, Isso nos um jornais, no seriado, filme de ação e o isso, seriado. Aí e seriado você começou a gostar do crime do crime, por esse motivo de assistir. exatamente. Por isso que é a importância, né, dos pais também ter cuidado com o que os filhos assistem, né? Exatamente, tem que acompanhar, tem que estar sempre ali, né, por perto, porque infelizmente a influência é muito forte. As pessoas falam que não, mas a influência conta muito.
Eu fui muito influenciado. Eu tinha uma série que eu assistia, que ela passava, se eu não me engano, na Band, era de madrugada, chamada Oz. O.Z. É uma série prisional americana. Eu era fã, eu era adolescente, molecote, mas eu era fã dessa série. Eu não via ao dia de chegar, acho que passava na sexta-feira, chegar e ficar de madrugada assistindo essa série. E através dessa série que eu comecei a gostar da área do mundo do crime e também os filmes, as músicas que eu ouvia de rap e tudo mais. Tudo isso aí foi trabalhando na minha mente, meu psicológico, preparando minha mente para viver essa realidade que acabou acontecendo comigo. Literalmente. Acabei entrando no mundo do crime e tendo experiências terríveis, ruins, dramáticas. Mas eu louvo a Deus porque Deus entrou com a providência e mudou a minha história. Graças a Deus. E é forte, né? Porque eu li o seu livro, é, esse, como é que chama esse livro seu? Do Crime para Cristo. Eu li esse livro e ele é muito forte, né? Tem algumas coisas que eu gostaria que você comentasse aqui no nosso podcast, porque eu acredito que através do seu testemunho, muitas pessoas elas vão ser edificadas e também vão crer, né? Muitas mães que têm aí seus filhos, que às vezes olham e diz que não tem mais jeito, e até mesmo não tem mais esperança de recuperar seu filho, né? É verdade. Pois é, gente, é o pode crer comigo. Realmente, né? Tudo é possível que crer. Gente, é o conselho, primeiramente, que eu dou para a massa jovem de hoje, a geração atual, que são muito mais fácil de serem influenciados do que do meu tempo, da minha época. Essa geração do funk, geração aí dos pancadão, gente, é terrível. E o que você vê de adolescentes aí, que às vezes fala pros pais que tá indo pra escola, tá indo pra casa do colega, do mercado do colega, e não é, vamos pros baile funk. A maioria, alguns se perdem lá nas drogas e prostituição, e acaba que alguns até, sei lá, né, toma tiro, facada, e os pais só sabem depois que acontece uma tragédia ou quando descobre quando o filho já está viciado nas drogas. Gente, o crime nunca compensou, não compensa, não entra por esse caminho, porque você pode não voltar mais. Você pode colocar a sua vida Amém. inteira, inteira, Glória a inteira em Deus. risco. Não só a sua Aleluia. vida, mas também a vida daqueles que te ama, daqueles que te colocou no mundo e que trabalhou, que investiu, que criou, deu educação, deu escola, que os seus pais não lhe criou para você ser um criminoso, traficante, assaltante, não. Meus pais também não me criaram para isso. Mas, infelizmente, o mundo hoje em dia que está globalizado, o crime crescendo assustadoramente, está sendo um perigo muito grande para a sociedade e para os adolescentes de hoje, os jovens de hoje. Então, portanto, o conselho que eu dou é busque Jesus, que ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém. Glória a Deus. E então, pastor, quando você começou, eu vi também que você comentou alguma coisa no livro sobre essa região do Grajaú, quando você começou, que você fazia alguns assaltos por aqui. Como começou tudo? De se foi aqui mesmo em São Paulo, ou se foi lá no começo, na Bahia, onde você morava, né? Ou se você começou aqui mesmo, a esse seu ritmo aí no crime. Gente, assim, aqui está sendo um resumão, porque a história é longa, É, o testemunho é muito grande, existem muitos detalhes, tem coisa que eu não posso te contar, porque a gente não está aqui para fazer apologia ao sim, crime, tá? A gente está aqui para trazer um alerta, uma advertência, para mostrar a realidade, porque eu vivi lá, eu tive a experiência na cadeia, tiro, com faca, enfim, com um monte de coisas ruins, que eu quero trazer isso aqui para ser exemplo, para que você venha acordar o quanto antes. Bom, é, em São Paulo, assim, eu cheguei em São Paulo eu já tinha um cunhado que também já falei, morreu, que ele já
tinha um certo envolvimento, né, com o mundo das drogas, o mundo do crime. Não era nóia, viciado, não, mas ele, né, tinha aquele costume de usar, né, tipo de droga. Então, através dele, que eu também conheci outros tipos de drogas e também eu conheci pessoas que já viviam no mundo do crime. Então, foi aí que eu acabei que entrando nesse mundo do crime. Quando eu fui observar, acordar, já estava envolvido até o pescoço no mundo do crime. Mas eu sempre fui uma pessoa discreta nesta área, eu sempre evitava o máximo que a minha família soubesse de alguma coisa, eu sempre fui discreto, então tem coisas que a minha família até hoje não sabe ainda, Uhum. e tem coisas que eu sempre evitei, né, passar para eles, só souberam quando eu estava preso, quando eu tomava um tiro, aí que a família foi sabendo, né, realmente como que era a minha vida. Mas eu comecei, na verdade, fazendo pequenos furtos. Pequenos furtos aqui é algo inédito, tá? Eu comecei fazendo pequenos furtos, isso na Bahia. Tudo começou na Bahia, na verdade. Na Bahia tinha os mascarte, né? Que chama mascate, né? Mascate, né? Mascate, né? Né? Mascate, né? Que Mascate. é mascate, né? Mascate, é isso Mascate. mesmo, mascate. Que era, hoje chama de vendedor ambulante aqui em São Paulo. Na Bahia até chama até hoje de mascate. E eles chegavam na cidade, às vezes chegavam com carro, caminhão, chegava, anunciavam nas ruas, mas eles colocavam um barracão na feira, anunciando aqui roupa baratinha e tal. E eu, mas alguns colegas da Bahia lá, a gente ia para a feira lá, e como tinha muita gente lá vendo as roupas e tal, a gente se filtrava ali e acabava furtando ali bermudas, furtando ali as camisas, a gente furtava algumas coisas, já pegava aquilo e vendia para fazer um dinheiro. Nós não tinha aquela malícia, aquela maldade, mas nós queríamos fazer um dinheiro para ir para o matinê que tinha na cidade. A boate tinha um horário do matinê, a gente era tudo criança, não tinha, a gente na parte de adulto, mas era menor e tal. E também eu ia para as feiras, fazer pequenos furtos de alguma, temperos, né, cebola, tal, 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 e ali fazer uma touquinha e vinha nas casas. E também outros pequenos furtos que a gente fazia. Isso na nossa inocência lá, a mente, né, tal, achava que aquilo ali era algo normal, sei lá. Mas enfim, aí em São Paulo já conheci armas. Conheci alguns tipos de armas em São Paulo, conheci em São Paulo tipos de drogas, como eu falei. E aí a gente começou a praticar alguns assaltos. E a gente queria ter roupa de marcas. Esse era o propósito pelo qual eu comecei a fazer assalto em São Paulo para ter roupas boas, roupa de marcas, né? Enfim, ter algumas coisas que algumas pessoas tinham, a gente não podia ter. Era esse o nosso propósito. E aí acabou que aqui no Grajaú, na época que eu morava aqui no Grajaú, aqui na Teodomiro, a gente, né, conhecia algumas pessoas, que não posso até mencionar aqui os nomes de pessoas, por questão de ética também, mas a gente começou a fazer assaltos nas Aleluia. regiões aqui, Santa Amaro, Brás, e a gente ia para outras regiões ali, enfim, foi assim que aconteceu nessa época. Nessa época. Amém. Mas você agora, eu sei que diante de tudo isso que você fez, passou, a gente sabe que o inimigo ele trabalha, né? Como você falou, começa pelos pequenos furtos, né? E aí o inimigo vai trabalhando, aí você falou que também teve a questão das séries, das coisas que você assistia que influenciava muito, né? Ali o inimigo foi trabalhando, né, na sua mente e muitas coisas aconteceram, mas a gente vê que seu testemunho é um milagre de Deus, né? É um milagre totalmente. Você viveu milagres em cima de milagres. Muito forte. Gente, é muito forte, sabe? É tremendo. Esse Deus é poderoso, é muito, muito forte. Eu quero aqui abrir aqui aspas aqui rapidamente para as pessoas que estão aqui conectadas conosco, que estão assistindo, aqueles que Aleluia. vieram através da divulgação que eu fiz, do compartilhamento do link no meu status do WhatsApp e nos grupos que eu fiz aqui, que tem meu contato, manda aqui uma mensagem aqui, ó, tô assistindo em tal lugar, e escrito, tá? Eu não posso ouvir áudio, só escrito, que aqui eu vou abrir aqui e vou mandar um alô para você,
E não se esqueça de compartilhar também, tá? Compartilha o link aí para o máximo de pessoas que você puder, nos grupos aí e tal. Que eu vou daqui a pouquinho Glória a Deus. fazer uma oração por você, vou orar por você e mandar um alô para você, tá bom? Aqui, ó, Pastor Caliones, eu tô assistindo aqui, eu, minha família, fulano e tal, assim, manda o nome aqui. A minha mente aqui, gente, buga é legal, com questão de gravar nome de pessoas, tá bom? Mas enfim, voltando aqui a essa pergunta que você fez. Dos que você viveu, né? Os milagres, Os os milagres. Os milagres. milagres. Foi totalmente Extraordinário. extraordinário, é algo assim que você morreu, na verdade, e Jesus ressuscitou. Gente, é surreal. Tenho aqui em mãos, tá? Tenho aqui em mãos algumas fotos que já mostrei já né, nas igrejas que eu vou. Tem muitas fotos aqui terríveis, fortes, que eu vou falar aqui, passo a passo para vocês. Né? Então, primeiro aqui, essa foto aqui, né? Então, vamos lá, vamos virar aqui para ficar legal. Tá aqui, primeiramente aqui, essa foto aqui. Então, nessa foto aqui, você consegue visualizar aqui, de primeira, que aqui tem uma réplica, tá? Apesar que aqui é uma bala mesmo, original, tá? A bala. Mas aqui minha mão, eu tenho uma réplica, tá? Uma réplica. Eu fui orientado lá no começo, lá atrás, por um policial, que eu não usasse essa bala aqui, porque eu poderia ser atuado em flagrante e tal, e caracterizar um crime. Então, portanto, por questão de segurança, eu hoje uso uma réplica de madeira. Eu que fiz aqui, tá, gente? Sou artista. E eu usava isso aqui na inocência para poder contar testemunho, né? Eu achava que não era crime usar uma bala, mas enfim, não pode. Então, tá aqui. Aleluia. Então, você vê também aqui uma algema. Tá? Aqui uma algema no braço. Aqui. Vendo aqui? Ou seja, aqui eu estava no leito do hospital. Tá? Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, sul da Bahia. Alô, povo de Itabuna e da Bahia, Almadina, principalmente, que é minha terra natal, onde nasci. Povo baiano, abençoado, Salvador também na capital, Tamaraju, enfim, todos estão aí conectados aí. Um abraço para vocês. Vamos lá. Aqui eu fiquei cerca de quase 4 meses internado no hospital. Dos 4 meses que eu fiquei internado no hospital, 113 dias eu fiquei algemado. Dia e Meu noite. Deus, Tá? 113 dias? Algemado. Que pastora, o equivalente a 3 meses e 23 dias. Fiquei algemado. Além da algema, com as minhas 2 pernas paralíticas. Ou seja, eu não mexia mais as minhas pernas. Meu Deus. Então, imagine aí o tanto que era difícil para mim, que andava, né, tudo tal, e aí, de repente você acordar em um hospital, em um quarto de isolamento, algemado, as pernas paralíticas, a barriga aberta, podre, com infecção hospitalar de último grau, com tubo regando soro 24 horas por um buraco que tinha Meu no pé, Deus. na barriga, É que dava forte. acesso Glória a literalmente à minha Deus. bexiga e que saía verde, amarelo, pelos buracos das balas, da bala de fuzil e pelo ânus. Um cheiro insuportável e, além do mais, tinha 2 policiais que ficavam me escoltando 24 horas. Meu Deus, que forte. Terrível, terrível. Só Deus para dar ao homem uma segunda chance. Esse aí foi o tiro De fuzil, FAL 762. Eu também assalto que envolveu uma agência bancária e uma empresa. Que não era nem para você estar vivo. Não era para estar vivo. Porque fuzil, né? Ele mata. O fuzil tem a capacidade de cortar um carro blindado, de derrubar um helicóptero. No Rio de Janeiro, né, já houve várias ocorrências de helicópteros que foram derrubados, enfim. O fuzil ele alcança 3.800 metros no alvo. Certo? Então, tem uma posição muito grande. Para você que vê, que pensa que Deus ainda não faz milagres. Então, gente, para mim estar aqui hoje,
contando para vocês esse testemunho, compartilhando essa experiência, é porque alguém se compadeceu de mim e me olhou com um olhar de misericórdia e me deu uma nova chance, no qual, no último estado de vida que eu estava, eu resolvi abraçar esta chance e eu estou aqui hoje. E aí esse mês, por incrível que pareça, esse mês de abril, nós estamos no dia 3 de abril, completou 23 anos. Glória a Deus. Então, gente, esse mês de abril, recapitulando aqui, esse mês de abril, dia 3 de abril, completou exatamente 23 anos de vida nova com Jesus. Que também é o seu último tiro de fuzil, tá? Porque eu tomei outros 23 tiros anos. antes, tá? Então, observe que foi no dia 3 de abril de 2003, o dia exato que eu tomei o tiro de fuzil FAL 762 no sul da Bahia. E Deus mudou a minha história. Mas vamos lá. Aqui é uma foto que essa foto foi tirada em casa, tá? Tirada em casa. Irmão Douglas, hoje eu acho que é presbítero, evangelista Douglas, que tirou essa foto aqui, tá? Essa foto aqui a gente tirou com minha irmã, Clara, tirou no hospital para denunciar na época a algema, que serviu hoje como ferramenta do meu testemunho. A Clara é minha irmã. E aqui é esta foto aqui, foi em casa, já tinha saído da cadeira de roda, já estava já de moleta, andando com dificuldade, mas andava em casa e tal. E aqui você vê que eu estava com um par de moleta. E ao pé da barriga você vê uma sonda e uma bolsa de colostomia. Tá? Então, o negócio aqui é terrível, terrível. Mas vamos Bem lá. forte. Que Bem forte. vou dar um pause aqui para poder eu voltar aqui um pouquinho mais e frisar aqui para vocês verem que nessa época aqui, além das pernas paralíticas, além da algema, além de estar escoltado pelos policiais militares, além de estar num quarto de isolamento, além de estar com a barriga aberta, podre, com infecção hospitalar de último grau, gente, eu usava aqui uma bolsa de colostomia e uma sonda chamada cistostomia. Ou seja, eu passei a defecar e a urinar pela barriga. Eu fazia as minhas necessidades fisiológicas pela barriga. E fiz isso por um bom tempo. Então, você vê que aqui eu tenho outra foto. Por quantos anos, pastor, você usou Ó, essa sonda? Essa sonda aqui, gente, eu usei por 14 anos. 14 anos. Essa bolsinha aqui, que é a tripa aqui, chamada de colostomia, eu usei por 16 anos, 10 meses e um dia. Então, observem o estado que eu estava. Isso aqui, gente, que eu falo quando eu vou nos presídios pregar, quando eu vou nas comunidades pregar, eu falo que isso aqui foi o troféu que eu recebi do crime. O crime tem troféu. Tá aqui. Troféu, troféu. Tá aqui na barriga. Se puder frisar aqui, ó. Cameraman. Ó. Aqui está, ó. Aqui. Aleluia. Isso aqui, ó. Isso aqui é o troféu. Aqui a barriga toda bagaçada, cortada aqui, ó. Eu digo isso aqui nas comunidades, nos presídios. Isso aqui é o troféu. O crime tem troféu. Mas, pastor, quais são os troféus que o crime tem? Que é tiros, facadas, cadeira de roda, muleta, cadeia, Morte. e morte e sofrimento para a família. São os troféus que o crime tem. É verdade. E Glória vou a mais Deus. além. É pena arrancada, braço arrancado, língua Aleluia. arrancada, olho arrancado. São os troféus que o crime tem para você. Porque o meu Jesus não tem troféu para você. Meu Jesus não vai te dar troféu. A minha Bíblia diz que o meu Jesus, ele tem coroa de honras para você. Então, não almeje troféu do crime, mas almeje coroa
de honra. E para você receber esta glória de honra, você precisa entregar a sua vida para Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Quantas cirurgias você fez? Minha pastora, no total, até o presente momento, já fiz 9 cirurgias. 9 cirurgias. Sendo 9, que eu tenho mais umas 2 para fazer ainda, relacionada ao tiro de fuzil. Mas já foram 9 9 cirurgias. cirurgias. Meu Deus, que E forte. a maioria delas foram cirurgias de alto De alto risco risco. e que teve a durabilidade de 5 horas, 5 horas e meia, 6 horas e meia, 4 horas de relógio, cirurgias mesmo, né, de um bom tempo, mas graças a Deus até aqui tudo deu certo e vai dar ainda Glória a mais. Deus. Eu quero dizer para você, né, que quem crê verá a glória de Deus. Porque isso aqui é um testemunho que nós olhamos, ouvimos e entendemos que quem faz é Deus, é Jesus Cristo, né? Porque só Jesus para fazer uma coisa dessa. Não existe homem, não existe mulher, ainda que com certeza passou pelas mãos dos médicos, mas com certeza nessa situação até os médicos devem ter falado, né? Tá desenganado ou não tem mais jeito, né? Deixa E aí. falou sim, tá aqui, ó, pronto, tá aqui. Olha aqui, ó. Oi, Isso aqui, meus vendo? irmãos, aqui é um relatório médico. Isso aqui não foi escrito por mim, nem por enfermeiros, foram pelos médicos que acompanham meu caso. Tá? Tá aqui, eu vou ler só um trechinho aqui, ó. Informa também o hospital que o internado não mais tem necessidade de permanecer hospitalizado, pois não existe mais recursos médicos para serem aplicados no tratamento do mesmo. Tá aqui. Aqui, ó. Os Aleluia. médicos me desenganaram. E não foi o médico, Glória a foi Deus. toda a equipe de médicos que nos enganaram. Ou seja, para a medicina não mais jeito. tem mais jeito. Mas para Jesus, eu dou jeito. Glória a Deus. Para a medicina, vai morrer. Mas para Jesus, hoje não. Porque dou vida e vida com abundância. Aleluia. Sério? Ah, estamos com um pouquinho aqui de problema técnico. É assim, ao vivo, né? É ao vivo, né? É ao vivo, é assim mesmo. Aqui não é nada programado, irmão. Tudo aqui é tudo ao vivo, tá? Tudo aqui é ao vivo. E aqui é tudo aqui no improviso mesmo. Mas vamos lá. As experiências, né? Questão de presídio, FEBEM e tal, etc, etc, etc. Então aqui, irmãos, 3 alvarás de solturas. Tá vendo aqui? 3 alvará de soltura. Isso aqui, na Bahia, na época que o juiz ordenou a retirada da algema do meu braço. Segundo eles, era para morrer em casa. Mas em casa é morrer. Mas morri para o mundo e nasci para Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ou seja, eles acharam que eu iria morrer em casa. Eles acharam que eu não iria resistir. Eles acharam que eu seria sepultado. Eles esperavam o meu velório. Mas Jesus entrou e me deu vida. Aleluia. E vida com abundância. E eu aprendi, através da Bíblia Sagrada, a superar, a dar a volta por cima. E você também vai fazer isto. Porque nunca é tarde para recomeçar. Pastor, e como foi a sua convenção? Alguém falou de Jesus para você nesse período? Você conheceu Jesus nesse período desse processo do hospital? Como é que foi? A minha convenção, gente, foi assim. Foi também, graças a Deus, né?
rápida, ou seja, é novo ainda, né? Pois eu entendo o mundo crime também novo, mas Deus me tirou daquele lado novo. Porém, depois de eu ter passado por muitas situações difíceis, depois de eu ter, né, tomado de facada, tiro, né, preso, febens, enfim, quando eu cheguei no último estágio, quando eu cheguei no fundo do poço, foi lá no hospital de base, em Itabuna, que eu tive o privilégio de conhecer Jesus. Depois de eu ter passado pela UTI, CTI, depois de eu ter sido desligado pelos médicos, sido ameaçado de morte pela polícia, no hospital ainda, foi lá que tinha duas irmãs, Glória a a Deus. irmã Zelita e irmã Magnólia, ambas da Assembleia de Deus do bairro Lomanto, em Itabuna, estavam em casa, em consagração, quando Deus falou com elas, para ir no hospital de base. Aleluia. No leito Glória a Deus. 23, enfermaria D. E elas não hesitaram. Elas foram. Elas obedeceram à voz de Deus e foram para o hospital. E quando chegou no leito 23, enfermaria D, tinha dois policiais me escoltando. Dos dois, um se chamava Sargento Jadson, presbítero da Assembleia de Deus, que entendeu o mistério, autorizou acesso ao meu leito, porque o acesso era proibido, era restrito, e as duas irmãs entrou no meu leito, marchando, com a Bíblia na mão, Glória a abriram a Deus. Bíblia e começaram a pregar para mim o Evangelho. Aleluia. E foi ali que tudo começou. Foi ali que Jesus entrou naquele leito, naquela sala, usando as suas duas servas, e mudou a minha história. Eu conheci Jesus no leito do hospital. Ali, entre a vida e a morte, vegetando, literalmente, em uma situação deplorável, caótica. Foi lá que eu entreguei a minha vida para Cristo, porque as irmãs pregou para o meu evangelho, e de imediato fiquei ali olhando para elas e disse: Senhora, ele não me ama. Ele não pode me amar. Olha como eu estou, senhora, eu estou morrendo. E elas diziam: meu filho, ele te ama. Aleluia. Foi Jesus que nos trouxe aqui para mudar a sua história. Glória a Eu disse: não, Deus. senhora, ele não pode me amar. Com tantas coisas erradas que eu fiz, ele não pode me amar. E ele assistiu: meu filho, ele te ama. E o Senhor vai te tirar desse leito, te fazer um pregador do evangelho. Não importa o que os médicos te falaram. O importante é que Jesus vai te arrancar desse leito. E ela falando para mim de Jesus e eu me desmanchando em lágrimas. Pensam, gente, em uma pessoa que tornou-se uma criança ali para chorar foi eu, porque eu era ruim na queda, eu era tudo na queda. Eu não chorava fácil. Eu era uma pessoa muito fria. Eu já mandei costurar minha perna. Pegou alguns pontos sem anestesia e não derramei uma lágrima. Tomei Aleluia. tiro, facada, fui torturado pela tropa de choque aqui em São Paulo, na rebelião. Não derramei uma lágrima. Na Bahia, o grupo de polícia me pegaram, me levaram para Matagal para me executar. Também não derramei uma lágrima. Mas quando Meu aquelas irmãs falaram assim: Deus Deus. te ama, eu Aleluia. comecei a chorar como criança. Não Glória a consegui me segurar as Deus. lágrimas. Porque o nome de Jesus tem muito poder. Aleluia. As trevas batem em retirada. Verdade. As enfermidades caem por terra. Creio, Porque o Jesus. apóstolo Pedro disse: nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. O nome dele se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. E as irmãs fizeram apelo para mim: e você quer entregar sua vida para Jesus? Ela é com dificuldade, porque eu estava com a minha mão algemada no leito. A outra mão estava tomando sangue, tomando soro, mas ali eu, com dificuldade, eu levantei a minha mão no leito e entreguei a minha vida para Jesus. Muito forte, Glória a né? Deus, é muito forte. Tremendo. E É detalhe, viu? tremendo. Detalhe.
Detalhe, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, a algema foi retirada do meu braço. Depois Glória a que eu Deus. entreguei a minha vida para Jesus, a podridão da barriga secou-se naturalmente. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, as pernas que não mexia, eu voltei a mexer também milagrosamente. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu recebi um banho de perdão. Aleluia. Depois que eu Glória a entreguei Deus. a minha vida para Jesus, eu recebi o meu nome autografado lá no livro da vida. Creio, Jesus. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu rasguei o meu contrato que eu tinha com Satanada e assinei um novo contrato maior com Jesus de Nazaré. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, acabou a festa dos demônios, porque estava começando uma nova festa lá no céu de anjos festejando, porque um pecador Glória a se Deus. converteu a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória. E hoje o pastor, depois de tudo isso que ele passou, essas experiências, né? Vamos se dizer que do inferno para o céu, né? Vamos se dizer assim, pelo que tudo que você passou, outra pessoa não aguentaria, não suportaria. E Cristo, ele teve sempre um propósito, né? Esse é o quê? Isso aqui, gente, é um raio-x. É um raio-x do meu abdômen. Do Isso quê? aqui é um raio-x do meu abdômen, que aqui mostra que o tiro que eu tomei de fuzil, ele foi tão violento que ele arrancou um pedaço do osso do cóccix. Ô, bacia, tá aqui. Você vê que aqui, ó, da parte de cá, o osso tá normal, certo? Normal. Ele faz uma curvatura normal, certo? Mas da outra parte aqui, ó, você vê, ó, aqui, que falta um pedaço. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Meu Deus. Tiro, ele arrancou um pedaço do osso do cóccix, a bacia. Arrancou literalmente, tá? Um lado normal, aqui, ó, aqui Meu normal, Deus. aqui foi um pedaço. Então o Que tiro foi tão violento que ele forte. arrancou o pedaço do cóccix, ou bacia. O que é impossível, segundo a medicina. A pessoa andar, quando sofre um acidente, e os leva a fraturar a bacia esquerda ou direita, ele ou ela fica impossibilitado de andar. Por quê, pastor? Porque simplesmente ele fraturou a bacia. Agora, imagine comigo, uma pessoa tem um pedaço do osso da bacia direita arrancado, está andando, isto é milagre de Deus. Milagre. É milagre de Deus. Muito milagre. E hoje eu ando, pastora Margarete. Glória a Hoje eu Deus. ando, mulher de Deus. E não dependo mais da cadeira de roda, como eu dependia antes. Hoje eu ando, meus irmãos, e não dependo mais do par de muleta, como eu dependia antes. Hoje eu ando e não dependo de pino, de platina, de ferro, de clonagem, de esquema, até porque o nosso Doutor Jesus não trabalha com esquema, não trabalha com clonagem. Isso aqui não é esquema. Deus não precisa de Aleluia. esquema para mostrar o seu poder. Por É quê? verdade. Porque Deus é real, é poderoso, é tremendo. Glória. Ele é fiel. Somente Deus tem esse poder de arrancar uma das trevas e fazer sentar-se entre os príncipes. Glória a Deus. E eu quero aproveitar aqui esse momento e falar para você, compartilhe, porque esse testemunho ele é muito forte.
Nós estamos diante de uma prova viva do milagre de Deus na vida do pastor Calhones, porque muitas coisas que ele passou e que não era para ele estar aqui hoje, mas Jesus, ele veio fazer uma grande obra na vida dele. Por isso que eu gosto muito de um versículo da palavra do Senhor, em Salmos 46, que diz assim: Vinde contemprai as obras do Senhor. Olha que obra grandiosa o Senhor fez na vida dele. E o Senhor vai continuar fazendo em vidas, em pessoas que está necessitado e precisando. Alguém que está passando pela mesma situação, alguém que está envolvido em coisas erradas e que Jesus ele está chamando, né, através desse testemunho que você vai ver, que você possa encontrar Jesus Cristo na sua vida. Amém? E eu quero perguntar para o pastor aqui nessa noite, se hoje, né, diante de tudo isso que você mostrou aqui, você falou que hoje você não tem mais nada, só tem 2 cirurgias, né, para fazer, as 2 cirurgias, em consequência também desse tiro, não é Verdade. isso? Na verdade, o tiro deixou em mim algumas marcas, né? Algumas marcas. Bom, eu falei que eu fiquei por 14 anos usando uma sonda, né? Pregando com a sonda, 16 anos, 10 meses e um dia com a bolsa defecando pela barriga. E quem está assistindo aí que me conhece, né? A maioria das pessoas que me conheceu da época que eu pregava assim com a bolsa, com a sonda, sabe muito bem do que eu estou falando, é testemunho disso, até porque tem vários vídeos meus na internet que lá mostra a barriga, né? Mostra a barriga. Então, é uma coisa que você vê que realmente é terrível. E Deus falou para mim que iria restaurar, e restaurou, graças a Deus. Agora eu preciso fazer a cirurgia, colocar uma tela na barriga, uma tela, que eu queria 2 hérnias incisional, aliás, 3 hérnias incisional, que o ponto rompeu dentro. E essa cirurgia vai ser feita em breve, mas eu estou, graças a Deus, bem e estou no lucro com Jesus, né? Pelo que eu já passei e pelo que aconteceu comigo, eu estar aqui hoje andando, vivo, conversando, isso é bênção dos céus, muito forte, tá? Muito forte. O pastor, hoje, né, diante da a sua vida hoje com Cristo, ela trouxe muitas coisas, muitos benefícios, né? É bom para outras pessoas, porque você tem viajado aí pelo Brasil, para fora do Brasil, e muitas pessoas com certeza, né, têm ouvido o seu testemunho, com certeza Deus tem feito algo na vida das pessoas através dele. Mas o que eu quero dizer aqui nessa noite, eu quero fazer a pergunta, mas eu quero falar um pouco do pastor Calhones, que ele sai, né, fazendo a obra do Senhor no Brasil, né? Acho que você já percorreu quase todos o Brasil, né, pastor? Quase todo, fazendo a obra do Senhor, é, pregando a palavra do Senhor e levando a palavra a muitas pessoas humildes, em lugares que muitas pessoas não querem ir, e ele tem feito isso, né, na presença do Senhor. E olha o que Deus ele fez, né? Ele passou por tudo isso, mas Deus tinha um propósito, né, na vida dele. O propósito é fazer a vontade do Senhor. Verdade, minha pastora. E, inclusive, na Bíblia é um personagem que Jesus Cristo transformou. Ele era endemoniado, tinha 6.000 demônios que se apoderaram desse jovem. Ele dá muito trabalho para sua família, sociedade. Mas no dia que né, ele recebeu, né, a libertação através de Jesus Cristo, eu estou falando do endemoniado gadareno, de Gadara, ele tornou-se um pregador do evangelho. Ele Sim, foi pregar em Decápolis, né, uma província de 10 cidades. E assim o Senhor fez comigo também. O Senhor me transformou. E no início da minha fé, gente, quando me converti, eu não queria ser pregador. Tá? Tem testemunho de pessoas lá de Almadina, Pastor Santo, Maricélia, os irmãos lá, né, da minha época. Eles sabem que eu não queria ser pregador, eu queria ser cantor, né? Eu queria cantar, mas queria ser cantor assim, só para cantar na igreja, cantar nos cultos normal. Não queria ser pregador. aleluia.
Aí um dia eu estava lá cantando um louvor na igreja, quando o pastor Valcir Carleone, só chamado, né, para cantar, para pregar. Aí quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu passei a receber, a vocação, receber o chamado, receber, né, aquela inspiração para pregar o evangelho através de uma fita cassete que eu ganhei emprestado da saudosa Noélia Guiar, do pastor Gilmar Santos, e outro fita cassete do pastor José Brandão. Então, através desses dois pregadores, dois pastores, dois homens de Deus, que eu recebi a inspiração, assim, que era desejo de querer ser pregador também. Então, eu louvo a Deus pela vida deles, que eu tive o privilégio de pregar junto com eles e conhecê-los pessoalmente. Isso aí é algo tremendo, é muito forte. Mas eu passei a ler a Bíblia, estudar, orar, buscar, e sempre fui uma pessoa curioso de querer, né, aprender um pouco mais, perguntava, e tinha vezes que eu chegava na casa do pastor de madrugada pedindo para o pastor me explicar tal coisa da Bíblia que eu não entendia e tal, o pastor estava dormindo já, e me acordava, pastor, que eu calhou e tal. Aquela paciência que ele tinha, e ele ia lá me explicar algumas coisas lá e tal, enfim. Hoje, graças a Deus, por misericórdia, eu já preguei em muitos eventos aí pelo Brasil afora, congressos, já preguei, né, já em conferências, já preguei também convenções, enfim, já preguei em muitos lugares, Brasil, fora do Brasil, já viajamos para aí a 11 países do mundo afora, já preguei nos 26 estados do Brasil, falta somente o Acre a pregar. A gente estamos aí dando alguns Glória a cursos Deus. também, temos aí uns livros escritos para misericórdia do Senhor, e estamos aí, meus irmãos, a cada dia aprendendo com Jesus, né? A gente sempre está aprendendo, nunca sabe tudo, sempre está aprendendo, e eu sou humilde para reconhecer que eu estou aqui para aprender ainda mais. E vamos seguindo em frente aí, porque o intuito é aprender para glorificar Jesus e para ganhar almas para o reino do Senhor. Somente para isso. Amém. Glória a Deus. E nessas caminhadas sua, é, indo pregar a palavra do Senhor e fazendo a vontade de Deus, Deus curou pessoas assim em curas milagrosas através da sua vida? Minha pastora, graças a Deus, Deus tem feito isso, coisas tremendas. Já vivi muitas experiências fortes com Deus, de curas, de libertações, de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, coisas sobrenaturais. Inclusive, tem até vídeos no meu canal do YouTube de pessoas que foram curadas, foram libertas. Por exemplo, lá tem um vídeo lá no canal do YouTube, eu pregando no Congresso do Maranhão, lá no Maranhão, e literalmente uma pessoa me chamou, o pastor Carleones, parou a pregação para me falar que tinha uma jovem que era muda e começou a falar Aleluia. instantaneamente. Glória a Eu Deus. fiquei até sem acreditar. Até que a moça veio e eu coloquei o microfone na boca dela e ela falou glória a Deus e aleluia. Ou seja, Deus fez um milagre nela enquanto eu estava pregando o evangelho. Tem vídeo no canal do YouTube. Também tem vídeo no canal do YouTube de uma mulher lá em Sabará, Minas Gerais, pastor Geraldo, amigo meu, homem de Deus. Estou até devendo uma vida aí eu visitar ele, que uma mulher cadeirante, eu fui até ela, autoridade de Deus, e a mulher deixou a cadeira de roda e começou a andar. E também muitas pessoas que largam a muleta já andaram, pessoas que foram de câncer, e muitos milagres fortíssimos que eu já vivi na presença de Deus, pregando o evangelho. E recebo aqui, né, recebo aqui muitos vídeos aqui, mensagens recebo de pessoas, por exemplo, esse dia eu orei para uma pessoa, para o esposo da irmã, né, a irmã que mora lá, na Espanha, e ela me pediu oração pelo esposo dela, que estava com uma ferida exposta, que dá para você ver o osso lá dentro, assim, na carne viva, que ele já foi um dos melhores médicos da Espanha lá e não conseguiu resolver, ela me pediu oração, e ele falou que ele já tinha meses que ele não conseguia dormir, eu falei assim, hoje ele vai dormir. Fui pro joelho, e no outro dia falou para mim que ele dormiu. E eu falei assim, essa ferida aí vai secar, vai cicatrizar. E com poucos dias, ela me mandou a foto com a ferida cicatrizada. Milagres
que Deus faz. É Jesus que faz milagre. Para quê? Para Glória a mostrar Deus. que ele ainda faz milagre na terra. Aleluia. Ele é Deus Deus do milagre. Deus de milagre. Então, gente, já tive essa experiência com Deus. Já vi muitas coisas fortes acontecerem. Deus ainda faz e Deus quer fazer muito mais. Deus quer fazer muito mais. Tá? E até porque eu sou o milagre de Deus. Deus falou comigo lá atrás que Deus iria me usar muito em milagres. E eu tenho visto isso acontecer. Então, esse Deus é bom demais. É Tá? porque a gente sabe, né, que quando Deus ele faz uma obra tão grande assim como ele fez na sua vida, ele usa, ele traz, né, e ele usa para curar outras vidas, né, para trabalhar na vida de outras pessoas. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque você foi curado de algo que para a medicina, né, a medicina desenganou, para eles não tinha mais jeito. Então, com certeza, Deus ia te usar também, né, vai te usar mais ainda, nessa questão também de curas e maravilha, né? Verdade, pastor, é verdade. Esse Deus é fiel. Inclusive, até pessoas da minha família já foram curadas também através das orações que a gente faz, né? Enfim, gente, Deus é bom demais e estamos aqui também já esse ano nos programando para retornar à Europa, né? Para estar ali pegando alguns países na Europa. Inclusive, hoje eu estive falando com a pastora Maria José, amiga minha, que mora em Udine, no norte da Itália. Deus abençoe. Um forte abraço aí, pastora Maria José, seu esposo, irmão Roberto, o seu filho, Samuele. Deus abençoe ricamente. Eu também quero aproveitar aqui já esse gancho aqui agora aqui e mandar um alô aqui para o pastor Alessandro Oliveira, esposo da minha amiga, minha irmã, cantora Raquel Santos, de Salvador, capital da Bahia. Forte abraço aí para você aí na DGM, a CB DGM Glória a Milagre aí, que Deus. é em Pó da Lima aí, que é uma igreja muito abençoada, uma igreja que é família mesmo. Deus abençoe aí que estão aí no trabalho forte aí de evangelismo. Deus abençoe aí todos os irmãos aí da DGM de Salvador, pastor Alessandro Oliveira, pastor Raquel Santos, e o irmão Agenor também aí de Saramandá, Salvador, o Xavier, pastor Valdemir, o pastor Magno, enfim, muitos irmãos aí, né, amigo nosso aí da Bahia que está aí conectado, o pastor Reixandre, sua esposa também está assistindo aí da Bahia, Paulo de Freitas, a irmã Regiane, missionária Regiane aí de Indaiatuba, missionária Andréia, o Davi, que é o filho dele, que joga demais, menino é fera, vamos fera. E, enfim, muita gente aí, pastor Marco Purificação, pastor Elisvaldo, o irmão João, meus pastores, pastor Alexandre Martins, pastor Alex Martins, enfim, pastora Margarete, muita gente aí conectada conosco, Deus abençoe os irmãos ricamente, minha família, minha mãe, mas o evangelho, meus irmãos, o evangelho ele transforma vidas, tá? O evangelho, ele muda a história. E interessante é que quando eu me converti ao evangelho, lá no início da minha fé, o Senhor Deus fez algo comigo muito forte. Depois de 1 ano e meio já de cristão, 1 ano e meio servindo Jesus, e saía para pregar, né, nas regiões ali, nas cidades vizinhas, ia pregar ali em Floresta Azul, Coraci, Itapetinga, Itapitanga, Itabuna, Ilhéus, Ibicaraí, naquela região ali, ele saía para pregar, né, dar testemunho, e um dia estava com o pastor Robson, né, da Assembleia de Deus ali, na época de Floresta Azul, na rua evangelizando. Deus criou algo aqui, vou resumir aqui para ganhar tempo. Deus criou algo ali e me colocou frente a frente com o próprio policial que atirou em mim. Ah, sim. Fala sobre isso. Eu tava com essa pergunta, só que sumiu da minha mente. Pois é, isso aqui, gente, é muito forte, muito forte, muito forte. Aqui vai um recorte, tá? Muito forte. Gente, o meu pior inimigo do mundo do crime não era não o diabo, era a polícia. Os que me conhecem na época sabem muito bem que eu odiava policial. Aí Deus me transforma, olha como que para você ver como é que é o poder de Deus. Deus me transforma e me colocou frente a frente com o próprio policial que atirou em mim. Vai entender Deus. Deus. Olha o que Deus faz.
Tem um texto aqui de Romanos 5:8 que diz que Deus prova o seu amor para conosco, para ver se somos ou não somos. Porque para Verdade. Deus Glória a não tem meio Deus. termo, ou é ou não é. Então Deus me transformou e me colocou frente a frente com o próprio policial que atirou em mim. E aí, o que fazer? Você realmente foi transformado ou você está vivendo um evangelho parcial? E aí? Ou evangelho mecânico? Ou É, tá ali só para disfarçar? E aí? verdade. Você é ou não é, meu filho? É, Aí Deus falou assim: vá até ele e prega para ele minha palavra. E ali aconteceu ali algo. Você já estava evangelizando um policial civil, sem saber que ele era policial civil. Estava eu, pastor, na praça de Faixa Azul. Eu estava com estas duas fotos aqui. Eu estava no dia com essas duas fotos, mostrando para o policial civil, sem saber que era civil. E comecei a falar do testemunho. Quando eu entrei no assunto do testemunho, do local, do que meu havia Deus. acontecido, ele lembrou e disse: você foi aquele que estava no assalto assim, 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 assim. Eu falei: sim. Aí ele apontou lá para outra da rua, da praça, que tinha a Câmara Municipal e algumas cidades do interior da Bahia que não tem fórum, algumas audiências, né? Acontecem nas câmaras municipais, estava tendo audiência lá, não sei de quem lá, e esse policial que me atirou estava lá para fazer lá aquela, né, segurança lá da audiência. E ele falou assim: foi aquele policial que te atirou. Ele apontou para o policial, que estava do outro lado da praça. Aí ele falou assim: você quer que eu chame ele? Eu falei assim: chama ele aí. Aí ele ia chamar o policial. Só que ele falou assim: não chama ele não, porque ele é meio sistemático. E aí, quando ele falou isso aí, eu entrei em oração, comecei a orar na mente. E quando eu comecei a orar na mente, eu falei assim: Deus, se for a tua vontade, que eu pregue para ele a tua palavra, o Senhor vai trazer ele aqui. E não é que esse policial atendeu o telefone Meu de Deus. alguém e ficou no telefone conversando com esse alguém e veio caminhando, atravessou a praça e veio na nossa direção. Ele cumprimentou o policial, o colega dele, cumprimentou o pastor, que estava do meu lado, o pastor Robson, e me cumprimentou. Nessa que ele me cumprimentou, eu segurei a mão dele. Falei: policial, Jesus te ama e quer mudar a sua história. Olhei no olho dele, Esse era o policial que me que atirou. atirou em você. Que me atirou no assalto. Aí eu falei assim: policial, você lembra de mim? Ele falou: não. Tá me Meu conhecendo? Ele falou: não. Deus. Aí eu falei: só lembro dia 3 de abril, aquele assalto na agência, assim, assim, assim. Ele falou assim: lembra. Eu falei assim: lembra que tem um jovem, assim, tinha um moreninho que na saída você deu um tiro de fuzil nele e morreu? Ele falou assim: lembra. Eu falei: aquele jovem sou eu. Meu Deus. Ele deve ter ficado. É um fantasma. Ele ficou em estado de choque. Literalmente estado de choque. Ou seja, Aham. ele ficou assim, sem entender nada, porque para ele, meus irmãos, ele estava morto. Ai, ai. Porque a notícia que circulou na região lá, no BATV, no jornal lá, ficou: eu estava morto. Por exemplo, manhinha, ela soube pela BATV que eu estava morto no hospital. Então, a notícia foi que estava morto. Mas sabe o morto e vivo, Meu Deus. cheio do Que Espírito forte. Santo? Estava eu perante ele. Aí ele me olhou assim, embaixo, assim, ó. Ficou assustado mesmo, literalmente, estado de choque. Aí o que eu fiz? Eu dei um abraço nele. Falei: policial, fica tranquilo, porque Deus mudou a minha vida. Pastora, E ele? ele ficou assim parado, me abraçou, sem entender Sem nada, sem acreditar, né? acreditar. Mas ele viu em mim a mudança, viu em mim uma transformação incrível, Meu Deus. porque a última vez que ele me viu foi eu portando uma arma calibre 12, Aham. com a outra arma na cintura, com a mochila cheia de dinheiro, saindo da agência, e ele, pô, me deu pipoca de fuzil. Então as últimas imagens que ele teve de mim foi no chão estirado, caído, asanguentado. Foi as últimas imagens que ele teve de mim foi essa, e a última mesmo foi ele escalando uma arma na minha cabeça, o mesmo próprio fuzil, olhando para mim, tentou atirar na minha cabeça, não conseguia porque a mão dele travou.
O próprio Deus. Agora não sei se fosse policial, se fosse outro policial, mas travou ali e quando ele não Não consegui saía. tirar a arma, deu um chute na minha boca, foi estourar, minha boca foi estourada na época. Deus falou assim, não, esse aí não, esse aí tem um Aí, plano, calma. aí eu abracei ele. Quando eu abracei ele, falei, policial, fica tranquilo, porque Deus me deu uma história. Aleluia. Eu fiz questão de mostrar para ele, meus irmãos, que quem transforma o homem não é tiro, Glória a Deus. não é cadeia, não é ameaça, É. não é algema e nem tortura. Eu fiz questão de mostrar para aquele policial que quem transforma o homem se chama Jesus de Nazaré. É ele que transforma. É Aleluia. ele que regenera. É ele que muda o caráter, muda a vida, muda a história, porque ele é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E hoje, às vezes eu vou pregar em estados por aí, fico hospedado na casa de policiais, servo de Deus. Já preguei em quartel só para policial. Meu Já Deus. viajei com o policial. Já fiz a obra com o policial. Então, você vê, quando Deus muda, ele muda por completo. Porque a minha bandeira é Jesus. Eu entro nos presídios e prego para os faccionados, para quem é integrante do PCC, integrante do CV, integrante do Bondes 40 no Maranhão, integrante do PCM do Maranhão, integrante do FDM. Eu prego para pessoas de várias facções diferentes. Aleluia. E prego para um e Glória prego a para outro, Deus. porque a minha bandeira é Jesus. Prego para policial, prego para várias pessoas. Por quê? Porque a nossa bandeira é Jesus. Estamos aqui não para olhar só para um grupo específico. Jesus, ele não só olhou para um grupo específico, ele olhou para todos. Ele disse assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então Jesus, ele veio para salvar o mais vil pecador. Não importa em que área você esteja vivendo hoje. Glória a Deus. Se você é traficante, se você é assaltante, se você é um policial, se você é homossexual, se você é lésbica, se você é gay, se você é travesti, não importa se você é macumbeiro, feiticeiro, budista, não importa o seu credo religioso ou a vida que você vive hoje. Se você é um nóia, não importa. Jesus veio para salvar Aleluia. a todos. Todos Glória a Deus. que crer, Deus muda. Mudou minha história e vai mudar a sua também. Glória a Deus. Esse é Deus. Você quer falar sobre seu canal, tipo, para eles o nome do canal? Vamos lá, gente. Aproveitar aqui o gancho aqui, a audiência estourada e ao vivo aqui para todos vocês. Eu tenho também um canal no YouTube, que o endereço é Carlione Santos. Aqui, ó, Carliones com C. Carlione Santos Oficial. É o canal que Satanás passa mal. Vai lá, se inscrevam no canal. Eita glória! Dá o likezinho lá, aquele likezinho, comentáriozinho lá. Tem muitos vídeos bons no meu canal, gente. Tem pregações do Brasil, fora do Brasil. Tem podcast. Esse aqui vai estar lá no canal, daqui a pouco lá vai estar lá, tal. Tem vídeo de curas, libertações. Tem estudo bíblico lá no canal. E também no meu Instagram, que é a mesma coisa, Carlione Santos Oficial. Vai lá também no canal do Instagram, porque em breve vai ter novidade para vocês lá. Glória a Deus. Só benção. E quem quiser adquirir meus livros... Vamos lá, vai lá, dá lugar. O pastor Carliones, ele é escritor. Quantos livros você tem escrito? 3? Eu tenho 3. 3 o livros? terceiro tá na fornalhazinha, vai ser lançado em breve, tá aí em todas as plataformas digitais. Esse aqui é do testemunho dele. Aí, no livro, o testemunho é mais forte, né? Dá até para fazer um filme. Verdade. É mais forte. Aqui ele está resumindo algumas coisas, né? A gente não entrou em muitos detalhes, né, pastor, aqui nessa noite, em questão do seu testemunho. Mas você resumiu algumas coisas. Mas aqui nesse livro, eu li esse livro, eu li todinho esse livro, e você, aqui,
Até quem não é cristã que lê esse livro vai se converter. Porque é um livro assim que você fala, meu Deus, que forte o que aconteceu. Mas foi para a glória do Senhor, né? O Senhor, ele trouxe ele para fazer algo novo na vida dele. Então, ele é escritor, é, você, Psicanalista clínico, isso, psicanalista clínico, bacharel em também teologia, bacharel em teologia, pastor, pregador, pregador. corre o mundo aí Ah, e você pode seguir lá ele, se inscreva no canal dele e tem muita coisa boa de Jesus para sua vida através da vida dele. é muito Amém? forte. Vai lá, gente, é bom demais. A gente viaja bastante. É bom, atualmente estou viajando um pouco, né? Mas as viagens que eu faço Ele não viagens. viaja pouco, não. A viagem intercalada. Inclusive, eu cheguei de viagem semana passada. Eu estava pegando nos estados de Minas Gerais, Bahia e o Espírito Santo. A turnezinha por 3 estradas. A penúltima viagem que eu fiz, que foi em dezembro, eu peguei em 6 estados de uma viagem só, que foi uma turnê em um mês. Peguei em Paraíba, Alagoa, Pernambuco, é, Bahia e Minas Gerais. Então, assim, são turnês que a gente faz, né? Por alguns estados. Inclusive, hoje eu já estou programando uma nova turnê, que eu vou fazer Belém do Pará, Maranhão, Tocantins, Brasília, Goiás, Macapá. Então, os irmãos olham por nós, que essas viagens, meus irmãos, ultimamente eu tenho feito mais de carro. Eu viajei muito de avião já até enjoei de andar de avião, então hoje eu viajo mais de carro, até porque eu gosto de dirigir. Amo dirigir, mas está cada vez mais perigosas as estradas. Não só a questão de buraco, estrutura, mas também pela questão de muitos Segurança, carros, né? segurança, muitos carros mesmo, muita carreta, muito caminhão, e hoje é muito acidente que você vê, mas eu amo viajar de carro e sempre estou aí de carro aí, em breve eu vou estar aí em sua cidade, tá na sua igreja, fazendo trabalho de evangelismo, de pregação, e muitas almas se convertem a Jesus, é bênção dos céus, tá? Glória a Deus. Mas é isso aí, meus irmãos. E Deus é bom demais, né? Deus é bom demais. E não esqueçam de orar por mim, para que Deus venha continuando dando graça, força e para que o nome do Senhor venha a ser plenamente glorificado, tá? Então, quem quiser aí que eu mande um alô específico aí, um alô específico, tá assistindo, escreve aqui, ó, no Zap, escreve. Áudio não, só escreve. Assim, assim, assim. Luciano, meu mecânico, Luciano Paciência, aqui, de frente à subprefeitura aqui do Rio Bonito. Um abraço para você. Para meu cabeleireiro Silas Neves, também pastor, que corta meu cabelo há mais de 15 anos. Muita gente aí está ligadinha com nós aí, Deus abençoe vocês, tá? Reixando aqui, tá assistindo, reixando. Já mandei para você, meu filho, alô, você aí, você, sua esposa. A pastora Valdiza de Oliveira também está assistindo, também, Deus abençoe ela ricamente. Enfim, muita gente boa conosco, que alguns chegou no finalzinho, porque eu Glória a sei que Deus. estava nos cultos, né? E eu estou chegando em casa agora. Mas enfim, gente, depois vocês vão assistir na íntegra, tá? A entrevista vai estar no canal da pastora aqui. E vai estar alguns recortes lá no canal Lá no depois. canal. Do YouTube lá, que vai Lá ser no forte. canal. No canal. Então, Lá no canal. Hoje tivemos algumas falhinhas aqui, mas deu tudo certo. eu quero A aproveitar glória de a vocês Deus. anunciarem, mandar bastante o pastor Eldo Ramos, presidente do Congresso Internacional de Missões Desperta Brasil. Que eu estive agora pregando em Muriaé com o pastor Jorge Tavares, vou estar agora com o pastor Adélio Costa, agora no outro congresso, agora em Minas Gerais. E vou estar também com o pastor Carvalho Júnior, meu amigo, em Rio de Janeiro, pregando também no mês de junho, se não me engano. E também o pastor o bispo Genivaldo José, que é o presidente do Combreche, esse evento aqui, ó, Desperta Brasil, Brasília. Muito forte, já preguei lá já umas 3 edições. Vai ter agora de novo, vai ter em novembro lá em Brasília. Formação Caravana vai ser forte, Olha tá? aí, vai ser forte. Congressaço abençoado de Pega sua missões. caravana aí. E esse ano vai estar acontecendo, a partir de 26 agora, o Congresso Gideões Missionários da Última Hora, o maior congresso de missões do planeta. É em Camboriú. Amém. E eu vou estar lá, Glória a dando Deus. glória a Deus Amém. com vocês, tá bom?
Tamo junto, gente. Pastor Fábio Pinheiro aí de Camboriú. Tamo junto, meu pastor. Pastor, você quer deixar uma palavra? A palavra que eu quero deixar para vocês hoje, que é coisa rápida, é só uma palavra mesmo, que está aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel. É palavra fiel e digna de toda a Aleluia. aceitação, Glória a Deus. em que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Uma palavra que está dentro do contexto do que eu falei aqui essa noite. Então, Jesus veio para salvar o mundo, salvar a humanidade, os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Deus me transformou, e o mesmo Deus que me transformou também quer transformar você. Nunca é tarde para recomeçar. Creia tão somente. Deus vai fazer uma obra linda e Aleluia. extraordinária em sua vida. Eu creio. Isso que eu vivo hoje, de viajar, de escrever, de pregar em congressos, em eventos, Deus também vai fazer com você. Ele vai te Glória a honrar, Deus. vai te levantar. Deus abençoe você e a sua família. Minha pastora, muito obrigado, tá? Amém. Pelo privilégio, pela honra. Forte demais, é bênção dos céus, né? Glória a Deus. God bless you. Yes. Aí é forte. Pode. Aqui já tá em inglês aqui, viu? Queridos, eu quero agradecer nessa noite a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa noite, né? E aqueles que vão assistir esse programa, que vão ver nas suas redes sociais, e que você tome aproveito desse testemunho que foi falado um pouco aqui, resumido um pouco desse testemunho, mas muito forte, que o pastor passou. E eu creio, né, que através desse programa de hoje, Deus está alcançando vidas e irá alcançar, né, ao ver esse testemunho. A Bíblia diz assim que Jesus ele veio com suas boas novas, né? E as boas novas para nossas vidas está sendo isso aqui nessa noite, né? É um testemunho que Jesus ele faz o milagre. Então, se você está desacreditado do milagre de Deus, que você não crê mais naquilo que Deus pode fazer na sua vida, Deus ele pode. Porque se você ouvir um testemunho desse, você não crê, você está precisando automaticamente ouvir mais Jesus falar com você. E eu quero dizer aqui nessa noite, para você que está aí do outro lado, que não tem esperança na sua família, no seu filho, aqueles que estão aí perdidos, não estão fora do caminho, que o Senhor, ele vai fazer a boa obra dele na vida deles. Eu creio nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, porque Deus, ele tem coisas grandiosas para a sua vida, em nome de Jesus, porque isso é bom de nós falarmos sobre as coisas boas que Jesus tem feito, o que Jesus tem anunciado, né, em nosso meio, feito no nosso meio. Jesus, ele quer fazer mais e mais. Então, que nessa noite, que nesse dia de hoje, aqui nesse programa, você receba a palavra do Senhor, que você entenda que o Senhor, ele vai agora ultrapassando, né, com seu poder, porque é um poder que só ele mesmo para fazer. Nós não temos como explicar o que o Senhor fez. Então, creia no milagre do Senhor Jesus Cristo. E eu quero agradecer aqui o pastor por ter vindo aqui, aceitado esse convite, né? De estar aqui nessa noite, aqui para trazer
essas boas novas para você, para a sua casa, para a sua família, e creia no milagre do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. E relembrando aqui os irmãos que eu esqueci de falar que vocês podem adquirir esse livro aqui, meus irmãos, através da plataforma Amazon. Amazon, né? Amazon. Está lá disponível, tanto o e-book como o livro físico. E também, que mora em São Paulo, na Conde Sazeda, centro de São Paulo, você pode ir lá na loja SB Promessas. Está lá o livro disponível para você adquirir, o livro físico. Uma benção. Quero aproveitar aqui e mandar um alô para a doutora Leila, aí na Arujá. Deus abençoe ricamente, saúde de Deus. Tá? Você e sua família, tamo juntos aí, Deus abençoe a todos os irmãos que assistiram aí. Gente, é muito bom estar com vocês, só bênçãos do Senhor. Deus abençoe, tenha uma noite de paz e abençoada. Deus abençoe.